Hoje vamos dar prosseguimento às aulas, né, de história aí, o segundo PET, né, o volume 2, a semana é a terceira semana, e eu já vou pedir desculpas aí, algum barulho, algo que atrapalhar as aulas aqui, porque está tendo uma construção aqui bem em frente à minha casa aqui e está vindo algum som, então talvez apareça sons estranhos aí de construção. Aproveitando também, já pedi para fazer inscrição, né, aí no canal do YouTube, inscreva-se aí e siga também o canal Recorte Histórico lá no Instagram, né, no @recorte_histórico, né, então sigam aí, dão um joinha aí, né, se inscrevam aí no canal. Começando aí o eixo temático, né, dessa semana do PET, cultura política na construção do Estado Nacional Brasileiro, né, de 1822 a 1930, né. O tema aí dessa aula vai ser a Constituição de 1891. Já falamos algumas vezes, algumas coisas relacionadas aí à Constituição de 1831. 130 anos, né, que está se passando aí da primeira Constituição republicana no Brasil, né? Então, né, nessa semana, né, a gente vai analisar a Constituição de 1891, relacionando o federalismo com o fortalecimento das oligarquias, avaliando os motivos pelos quais a extensão do direito de voto, né, universal, masculino e aberto, não significou a efetiva participação política da população. Além disso, perceberá os avanços e recuos dessa Constituição, se comparada àquela Constituição lá de 1824, né, a Constituição que foi outorgada por Dom Pedro I. Então, vamos aí fazer uma comparação dessas duas constituições e também, né, ver os avanços que ocorreram na Constituição de 1891, né? Por exemplo, na questão aí do voto universal, masculino e aberto, né? Vamos estudar um pouco a respeito disso. Há 130 anos, a primeira Constituição da República teve queixas da Igreja e ausência do povo, né? Então são dois fatos aí que ocorreram em relação à Constituição, né? No caso da Igreja, o Estado adotou aí o Estado laico, né? O Estado sem uma religião oficial. E também em relação ao povo, né? A grande maioria da população, pouco se falava ou pouco se tratava de direitos relacionados ao povo. Depois da proclamação da República, o Brasil só voltaria à plena legalidade em 24 de fevereiro de 1891, quando senadores e deputados, reunidos longe da cidade, entregaram ao país a sua Carta republicana, né? Constituintes entregaram ao país a sua primeira Carta Republicana, a promulgação da Constituição de 1891, que completa, né, 130 anos, né, que completou 130 anos, né, dia 24 de fevereiro. A diferença dessa Constituição de 1891 para aquela Constituição de 1894 também se mostra na forma como ela foi entregue ao povo, né? Esta Constituição, sim, foi promulgada, né? Ou seja, ela passou por uma votação, os deputados, os senadores votaram os projetos para depois ela ser entregue à população, né? Ao país. Aquela do Dom Pedro
Primeiro, ela foi outorgada, né? A diferença está aí. Uma das diferenças, né? A promulgação e a outorgação, né? A outorgada, ela é imposta ao povo, né? Ela não é votada por deputados, votada por senadores. Documentos da virada de 1890 para 1891, guardados hoje no arquivo do Senado e da Câmara dos Deputados, mostram que tão pouco houve povo nesse segundo momento decisivo da história nacional, no qual o Congresso Constituinte desenhou os novos contornos institucionais do Brasil. Sinto a minha alma partida quando olho para estas galerias e não vejo o elemento que nos deveria cercar, o elemento popular, queixou-se num discurso o deputado Aristides Zama, né? Então ele dizia que olhava para as galerias, né, da Assembleia, né, lá no período, e falava e não via povo, né? Não via a participação popular, né, na referida entrega da Constituição. A leitura da Carta de 1891 foi bem diferente da construção da Carta de 1988, vigente hoje marcada pela intensa contribuição popular, né? A Constituição agora, né, que nós vivemos, né, sobre ela é de 1988, né? E se essa sim, né, teve uma grande participação popular, né, teve uma grande contribuição popular. A Constituição brasileira, a primeira de caráter republicano, foi elaborada por uma Assembleia Constituinte que iniciou seu trabalho em dezembro de 1890, concluindo suas atividades como a promulgação da nova Carta, em 24 de fevereiro de 1891. A Carta Constitucional de 1891 sofreu forte influência dos Estados Unidos, tá? E confirmou ações do governo provisório, como a proclamação da República, né? Então ela vai confirmar a República como forma de organização política brasileira, o federalismo, né? Vai confirmar aí o casamento civil, tá? Então, a partir da Constituição de 1891, né, o casamento civil passa a integrar a sociedade brasileira, porque até então o casamento ele tinha uma maior importância, né, numa visão religiosa. Então, a partir de 1891, essa importância, né, para o casamento passaria a ser a união civil, né, o documento civil, e não mais aquele documento religioso. E a partir também, né, como nós já falamos, vai existir a separação entre a Igreja e o Estado, o que transformou o Brasil em um país oficialmente laico, tá? Então, quando se fala que o país é um país laico, isso mostra que esse país existe uma separação entre o Estado e a Igreja. Além disso, determinou a tripartição dos poderes e a descentralização administrativa, né? Então, o que é aí, ó, a tripartição dos poderes, tá? E a descentralização administrativa. A tripartição dos poderes, a gente já sabe bem a respeito disso, né? A divisão dos poderes em judiciário, executivo e legislativo, né? Cada um aí com a sua função, autônomos, né? E a descentralização administrativa é que as províncias, né? O que nós chamamos hoje aí de estados, elas vão ser descentralizadas, né? Elas vão ter as suas administrações também, tendo uma maior autonomia, né? E esses estados vão poder criar também suas leis. Essa última ação possibilitou que os novos estados obtivessem uma autonomia para legislar conforme seus interesses. O federalismo da Constituição de 1891 conferia um caráter liberal ao documento. Apenas em 1926,
durante o governo autoritário de Arthur Bernardes, que o governo que governou em estado de exceção durante quase todo o seu mandato, foram realizadas modificações que possibilitaram uma maior centralização do poder. Então, o que havia ocorrido, né, de descentralização dos poderes na Constituição de 1891, volta a ocorrer, né, a centralização do poder durante o governo, né, do Arthur Bernardes, né, que governava aí o país autoritariamente, né? Então vai haver aí uma centralização durante esse período, né, e vai haver algumas modificações aí naquela carta de 1891. Com relação ao direito de voto, a nova Constituição apresentou uma considerável evolução com a Carta, né, de 1894, à medida que estabelecia o voto universal, né, no lugar do voto censitário. Então, a partir aí da Constituição de 1891, o voto passa a ser universal, entre aspas, né, universal para homens acima de 21 anos, né, não se falava em mulher e além disso, existiam outros segmentos da sociedade que não tinham direito ao voto, né? É importante ressaltar que, apesar dos avanços, ainda existiam limitações significativas à participação política. Isso porque o direito ao voto era restrito a brasileiros, né, maiores de 21 anos, né? Então, apesar da Constituição, né, ela ter essa ideia de voto universal, era universal apenas, vamos deixar assim, apenas para maiores de 21 anos, excluindo vários grupos como mendigos, analfabetos, soldados e religiosos desse direito à votação, tá? Então, apesar de ser um voto universal, excluía-se, né, vários segmentos aí da sociedade. Esses dois últimos não tinham direito a voto, pois estavam sujeitos a uma hierarquia, né, tanto os soldados como os religiosos. A restrição dos analfabetos acarretava na exclusão de uma parcela importante da sociedade, né, da população, porque quando nós formos analisar aí, qual que é o nível de estudo, né, de alfabetização durante o início da Primeira República, né, lá no Brasil, de 1920, a gente começa a perceber que a grande parte, né, da população, ela não tinha uma escolarização, eram analfabetos, né? Então, aquela pequena parte, né, aquela pequena elite que conseguia aí ter acesso à escola, acesso à educação. A restrição dos analfabetos acarretava na exclusão de uma parcela importante da população. Vale lembrar que o Brasil, nesse contexto, apresentava um desenvolvimento educacional atrasado se comparado a outras nações, além das nítidas limitações democráticas mencionadas. As votações eram abertas, possibilitando o controle dos currais eleitorais por parte das oligarquias brasileiras. Então a gente tinha ali um controle dessas votações, a gente tinha aí uma parcela enorme de analfabetos. Como eu disse, né, apenas uma pequena parcela ali conseguia ter uma alfabetização, né, e essa pequena parcela já fazia parte aí de uma elite nacional. O som está vindo da rua, não sei se vai atrapalhar aí. O número de eleitores na República. Leia o texto abaixo, retirado do livro República do Catete, da historiadora Maria Alice Rezende de Carvalho. A escritora desconstrói o mito de que a República, né, de que a proclamação da República significou um aumento da participação popular na política brasileira. Segundo ela, desde a crise do Império, a porcentagem do eleitorado
Em relação à população total do país, caiu. Diante disso, concluiu que a República frustrou as aspirações políticas de vários setores. Então ela fala, né, que o decreto de 19 de novembro de 1889 estabelece uma nova qualificação eleitoral. Trata-se da primeira regulação republicana no Brasil a respeito dos critérios de inclusão da população do mundo da cidadania política. Pelo decreto, eliminam-se as restrições censitárias do Império, mas prossegue a exclusão dos analfabetos imposta pela Lei Saraiva, né, decretada em 1881 durante o período imperial. Essa lei proibia o acesso ao voto aos analfabetos, reduzindo consideravelmente o número de eleitores. A nova lei propiciou um acréscimo do eleitorado, se levarmos em conta o número de eleitores definido pela última reforma eleitoral do Império. Se a memória, contudo, alcançar o contingente eleitoral brasileiro, quantificado no censo de 1878 em torno de 1,100 milhões de eleitores, ou 11% da população, o decreto republicano é tímido, enquanto que a Lei Saraiva, o eleitorado passa a representar cerca de 1% da população, com a República levando em conta as eleições presidenciais de 1894, né, o percentual alcança 2%. Então, o que a autora quis dizer com isso? Né? Que apesar de na República o voto possa ser universal, masculino, 21 anos, ele acaba não atingindo um percentual de pessoas de quando o voto podia ser apenas pela renda, né? Por que isso? Né? Existiam aí pessoas analfabetas, mas que conseguiam ter uma renda, né, superior àquela exigida para ser eleitor no Brasil. E quando vem a República, né, onde passa a não vigorar mais o voto censitário por renda, né, e sim o voto universal, mas apenas para alfabetizados, o número de eleitor acaba diminuindo. Tá? Então essa foi a visão que a Maria Alice Rezende de Carvalho teve, né, ao escrever aí esse trecho no seu livro A República. Temos aí o Para Saber Mais, né, são sugestões aí de livros, documentários, videoaulas que estão disponíveis lá no YouTube e em outros sites por aí. Quem quiser aprofundar mais aí no tema, pode buscar aí mais informações. Depois vemos aí as atividades, né? Então temos uma atividade aí onde que vocês vão marcar aí, né? Vai haver uma comparação entre as duas repúblicas e vocês vão poder comparar e aí assinalar aí a transformação aí, né? Uma dessas transformações, né, que ocorreram na Constituição. A Constituição de 1891 foi a segunda Carta Magna do Brasil, sendo a primeira com características republicanas. Considerando o texto legislativo, preenche os quadros, indicando as principais transformações que ocorreram em relação ao período imperial, no que tange aos seguintes aspectos: relação Estado e Igreja, sistema de governo e participação popular. Tá? Então, no quadro à esquerda, você vai falar a respeito desses três temas em relação a esses três itens que sugeriu aí a pergunta. Né? Do lado direito, a República, a primeira Constituição da República. 3, né, tem um texto e depois vai pedir para vocês redigirem um pequeno texto destacando o que deveria haver na Constituição de 1891 para garantir a ampla participação popular. Né? Então esse texto aqui explicativo aí, né, e até mesmo com alguns itens da Constituição. Assim termina, né, as nossas atividades
e também aí a explicação do PET. Eu peço desculpas mais uma vez pelos barulhos que estão, né, saindo aí no vídeo, eles vêm aí da obra aqui em frente à minha casa aqui. Assim a gente termina, né? Lembrando mais uma vez, inscrevam-se no canal, sigam lá no Instagram e vamos para frente, né? Vamos estudando aí. Para a semana que vem, provavelmente nós vamos fazer a parte complementar da semana 3 do PET, né? Essa semana dedicado aí à semana 2, a semana 3 do PET e na outra a semana complementar. Um abraço e até a próxima aula.